Estratégia política. É isso a especialidade do Dr. Paulo Moura. Doutor, o senhor falou em neurociência, o senhor falou numa forma nova de pesquisa. Eu posso concluir que muda o eixo da campanha? Muda completamente, porque o que deveria ser o princípio de tudo, que é um diagnóstico de imagem e da avaliação do próprio candidato, ela pode ser feita de forma agora muito mais assertiva. Né? Quer dizer, o início de uma campanha, ela começa com pesquisa. Sim. E aí você pode já iniciar de uma forma muito mais assertiva, muito mais precisa do que antes você tinha um grau de assertividade limitado, né? Por isso que existe o que a gente chama margem de erro. Uhum. Então, quando você elimina essa margem de erro ou reduz essa margem de erro, como consequência, você vai ter campanhas muito mais assertivas, com uma margem de erro menor e buscando alcançar o resultado. Desculpa, a margem de erro histórica é o quê? 2,2? Em torno de 5%, né? 5. Mas 5, 2 para cá, 2 para cima. Sim. 2,5 aqui, 2,5 para lá. Variando. Né? Agora o senhor fala em redução dessa margem. Para quanto? Se a gente utilizar, por exemplo, os recursos da neurociência, você não tem. Porque é exatamente o que... E quais são esses recursos? Você tem, por exemplo, na área visual, Sim. Você teria um equipamento chamado Eye Tracker, que é o que a gente chama em português, o rastreador ocular. Sim. E o rastreador ocular, ele serve para mensurar todos os estímulos que são apresentados através do olho humano. Então, vamos imaginar que você vai criar um santinho para um candidato e você não sabe se o número do santinho deveria ser no canto superior esquerdo ou inferior esquerdo. Uhum. Isso antigamente era feito de forma empírica. Sim. Quer dizer, o diretor de criação, ele achava que ficava mais bonito ali e colocava ali. Hoje em dia, uma simples colocação disso, você pode já utilizar recursos de alta tecnologia. Isso vai significar o que na prática? Que você vai colocar o espaço ali na diagramação de forma mais utilizável, onde a pessoa vai olhar e vai imediatamente chamar a atenção. Então, isso muda a forma de você criar uma página na internet, isso muda a forma como você vai, por exemplo, ter a sua rede social, isso muda por completo a comunicação. E daí você vai ter mais assertividade na comunicação que você se propõe. Doutor, tem um complicador, isso é mais caro. Como é que eu vou trabalhar com um produto mais caro numa época que o orçamento vai ser reduzido? Então, eu acho que essa é uma pergunta sempre que a gente é deparada com ela, Américo, né? A questão de ser caro ou ser barato. E eu sempre começo brincando, dizendo que caro é perder a eleição. Sim. Né? Eu acho que é uma readequação dos recursos que são utilizados para a campanha, priorizando o que realmente deve ser priorizado. Para citar como exemplo, antigamente o candidato, né, o grupo do candidato, valorizava muito o agente dos chamados guias, daqueles guias, né, daquelas lideranças políticas, que chegavam até ele com um bloco de papel, assim, dizendo que tinham tantos mil votos, centenas de votos, né? E esses cabos eleitorais de diversos níveis, né? Eles vendiam algo que nunca conseguiram entregar. Uhum. Mas como levavam algo tangível, quer dizer, levavam uma lista com nome, etc. e tal, o grupo, né, muitas vezes não chegava nem no próprio candidato, achava que aquilo daria para ele um certo grau de segurança. Uhum. Porque eu tenho tantos votos aqui, tenho tantos votos ali. E aí a gente começava a ver que, no ponto de vista de campanha, quando a gente vê, muito pouco era utilizado para comunicação, Américo. Impressionante, mas a gente tem estatisticamente que do orçamento de campanha, em torno de 20% apenas vai para a comunicação. O restante eram todos esses penduricalhos que ficavam numa campanha. Então, é o cabo eleitoral ali, era um recurso que era destinado para outro fim. Então, do ponto de vista técnico mesmo, ficou sempre girando em torno de 20%. O que a gente precisa fazer em tempos de verbas menores é a reutilização e a utilização de forma mais adequada desse recurso. Tempo de verbas menores e tempo de indefinição de prioridades em termos de comunicação. O que é mais hoje forte em comunicação? Será a TV ou será o WhatsApp? O que é hoje forte em comunicação? Ou todos esses setores estão interligados e interdependentes? Como é que o senhor analisa isso? Eu acho muito interessante, porque a sua pergunta você já respondeu de alguma forma, né? Como sempre, assim, bacana a sua análise, mas eu queria dizer para você o seguinte: antigamente sempre dizia, olha, a internet vai ser a estratégia do futuro.
E a gente Já passava... estamos nesse futuro? E isso era a pergunta, né? Então vinha campanha, saía campanha, e disse, não, mas agora na próxima campanha vai ser, a internet vai ser a bola da vez. E a gente sempre via que a televisão corria ali em paralelo, né? As redes sociais ali de uma outra forma, e o que a gente percebe na prática é que isso é uma convergência. Tudo é importante. Não tem hoje como você excluir TV e excluir redes sociais. As redes sociais é um poderoso instrumento, sobretudo utilizado pela classe mais jovem, que domina essa tecnologia de forma muito simples, não é? E que em todo lugar você vê que a pessoa tem um smartphone. Então, o que eu acho que precisa ser feito não é criar mais novas mídias, mas é a forma como utilizar essas mídias. Se a gente analisar os perfis, por exemplo, do Facebook dos candidatos, elas são muito chatas, são muito monótonas, chega até a ser brega, assim, do ponto de vista plástico, são todas muito parecidas. E aí, quando um ou outro candidato ousa fazer algo diferente, ele se torna referência e todo mundo começa a copiar. Mas, doutor, você não acha que no Brasil todos os nossos candidatos hoje são muito parecidos? Pelo menos em termos de quantidade de pecados. Eu, se fosse um estrategista político, infelizmente não tive essa capacidade para sê-lo, eu teria uma dificuldade enorme em trabalhar com alguns candidatos. A coisa está meio braba para a maioria deles, doutor. Um estrategista político, ele vai ter um esforço enorme de tirar leite de pedra. Tem alguns candidatos impossíveis. Como é que o senhor olha essa pretensão de algumas reeleições? Primeiro a gente entender... Se o senhor fosse convidado para administrar uma campanha política de um desses figurões aí que estão na mira das escopetas da justiça, como é que o senhor reagiria? Bom, primeiro, na nossa empresa tem uma questão ética. Sim. A gente pode até trabalhar... Não falo praticamente, não, desculpe, não estou querendo que sua empresa admitiria um salário enorme para defender alguém. Não, não é isso. Eu pergunto como, estrategicamente, o que o senhor aconselharia, como você trabalharia? Eu estou falando inteiramente em termos teóricos, um exercício só. Sim. Então, a primeira coisa que a gente faz, como eu havia dito no bloco anterior, é um diagnóstico de imagem e viabilidade eleitoral. Essa decisão não deveria ser uma decisão empírica. Ao invés da gente chegar para esse candidato com esse perfil que você está colocando, Américo, eu acho que a primeira coisa mais sensata e mais correta, até para ele mesmo, é iniciar de algo científico. Então, se fazer um estudo de diagnóstico e viabilidade eleitoral. Porque muitas vezes ele está imbuído de um sentimento de pessoas que estão em torno dele, que a gente chama de uma certa corte, que acha que ele vai ser o mais votado, que ele não tem defeito algum. E aí, quando ele se depara com um estudo científico que apresenta realmente quais são as fragilidades e que o índice de desempenho dele, por mais que ele se esforce para esse pleito eleitoral, ele não logrará êxito, é uma forma científica de dizer para ele não continuar nesse projeto. Então, eu acho que a gente sempre começa o nosso trabalho a partir de um estudo. E esse estudo é o diagnóstico de imagem e viabilidade eleitoral. Essa é uma coisa que a gente tem que colocar para que o candidato se sinta mais seguro nisso, né? Então, ou desista da ideia. Ou desista da ideia. Às vezes a gente já teve situações em que o candidato, deparado com isso, percebeu que era mais importante apoiar um outro grupo do que ele se lançar, propriamente dito, como candidato. E aí você evita um custo desnecessário e uma mobilização de outras pessoas. Até onde a Lava Jato vai interferir direto ou indiretamente, melhor, indiretamente nessa campanha? Diretamente, sabe como? Indiretamente, a ameaça dela, a sombra dela, como é que o senhor acha que isso vai mexer nessa campanha? É indiscutível que as campanhas elas se tornaram muito judicializadas. Né? Então, você hoje precisa, além de ter um elemento criativo, um elemento de geração de conteúdo, você também respeitar todos os preceitos jurídicos. Isso, inclusive, como estratégia, né, de combate ao adversário, porque a gente sabe que essa parte ela será muito presente nas eleições. Então, a questão do Lava Jato, ela sai para a gente, obviamente, como um elemento importante do ponto de vista de neutralizar ou potencializar
a depender do cliente que a gente Sim. esteja trabalhando, mas isso também nos coloca a necessidade de ter uma área jurídica muito bem preparada, muito Sim. bem antenada e, o mais importante, sintonizada com a criação da campanha, do conceito básico de uma campanha, né? Do conceito criativo que eu me Sim. refiro. Mas ela vai interferir muito. Muito forte. Vamos chamar esse departamento jurídico, que agora o judiciário é que está na crista, é quem está. Nós estamos sofrendo praticamente uma ditadura do judiciário. Não se faz nada sem que eles não digam como é para ser feito. Esse departamento jurídico, entre aspas, é novidade nas empresas de estratégia. Sim, as empresas mais, que eu diria, com maior estrutura, elas já utilizavam desse recurso, né? Não com tanta... Não, porque não estava sendo necessário, né? Apenas em alguns casos, e às vezes alguns colegas não percebiam a força que você poderia, por exemplo, tirar um programa do adversário do ar. Sim. Né? E como que se faz isso? E aí você sabe que numa campanha curtinha como agora, de 45 dias de veiculação, se você perde um dia, você, não só pelo efeito de sair um dia, mas o que você pode trabalhar a partir daí, o que representa essa questão de ter tirado do seu opositor ele do ar. O que é que está por trás disso? Então você pode maximizar toda essa questão. Doutor, o senhor olha com otimismo ou com preocupação a ação da assessoria política ou da estratégia política, as eleições de 18? Você olha com preocupação ou apenas é uma eleição, mais uma eleição? Não, eu acho que uma eleição ela vai ser um definidor, né? Cada eleição, na verdade, Américo, você tem sempre um momento onde você tira alguns pseudo-profissionais, eles que se aventuram, eles, ao se depararem com um certo insucesso, então eles realmente vão procurar um outro rumo. Mas eu acho que essa eleição, até pelo tamanho da eleição, será uma eleição para profissionais. Não é uma eleição para amador, né? Cada vez mais a população está mais politizada e ela se tornando mais politizada, ela se torna mais exigente. Ela cobra mais. Ela cobra mais. Né? Aqui em São Luís, por exemplo, se você vai lá e visita aqui a comunidade de Ilhinha, aqui perto, e você começa a conversar com as pessoas, você vai ver que elas já têm um nível de politização acima da média. Sim. E elas sabem exatamente o que querem. Às vezes elas não sabem como falar isso, como expressar isso, mas elas já sabem o que querem, elas têm uma agenda própria, elas têm uma necessidade própria e que elas hoje vão cobrar dos seus representantes. E a forma delas cobrarem, a forma mais correta é através do voto. Elas já sabem o que querem ouvir. Sim, sim, sim. E aí eu acho que isso vai completamente mudar a dinâmica das campanhas. Eu acho, e respondendo a essa pergunta, eu sou um otimista por natureza, né? Eu acredito muito, sobretudo, na capacidade do povo brasileiro, como eles, a cada eleição, e nós que trabalhamos com a comunicação, você, né, tem um papel, as rádios, as emissoras têm um papel muito importante de instruir o eleitor, eles vão cada vez mais se tornando mais exigentes. E isso, para a gente que trabalha com comunicação, é muito estimulante, porque toda hora você está tendo que se superar e trazer uma estratégia nova, trazer uma campanha nova, onde eu acho que as campanhas que terão mais êxito não serão as campanhas mais caras, serão as campanhas mais inteligentes e as campanhas mais criativas. E simplicidade não tem nada a ver com fraqueza. Sim, claro. Eu acho que você pode ter uma campanha simples, informativa e criativa. E forte. E forte. Nosso segundo bloco esgotou. A gente volta já, é um instante. Aguarde.